Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, livro de Mateus, capítulo 14, versículo 24. Eu vou ler só o versículo 24 e depois a gente vai falar um pouco dessa história. Nós vamos falar um pouquinho, orientado pelo Espírito Santo de Deus, sobre o Jesus que anda por cima do mar. Quantos aqui conhecem e amam o Jesus que anda por cima do mar? Diga amém. Diz assim o verso 24. O barco estava já no meio do mar. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém, a palavra de Deus. Eu quero refletir nos minutos que temos nessa oportunidade com a igreja sobre as crises do meio. Em todas as áreas da nossa vida, se nós queremos realização, se nós queremos alcançar o nosso objetivo, se nós queremos chegar a uma meta, inicialmente necessita de cada um de nós um planejamento. E quando nós planejamos em qualquer que seja a área da vida, hoje essa mensagem tem abordagem, cunho espiritual, mas a palavra ela se aplica em todas as esferas do ser humano, em tudo que eu e você empreendemos ou planejamos, arquitetamos, requer este planejamento. E normalmente nos nossos planejamentos existem algumas questões que são importantes. Entre elas, quanto isso vai custar, nem sempre é econômico, financeiro, mas pode custar tempo. Quanto isso vai demandar e uma série de coisas. E o grande e importante objetivo de qualquer planejamento é chegar ao final. É por isso que a própria Bíblia nos ensina, através da nossa experiência de vida cristã, o próprio Deus falando quanto é importante nós perseverarmos até o fim. Só verá Deus aqueles que se perseverarem até o fim. Entretanto, às vezes nós planejamos muito o fim das coisas e muitas vezes nos frustramos e não chegamos ao fim porque esquecemos de nos atentar a um detalhe. Ninguém chega ao fim sem antes passar pelo meio. E é muito comum na nossa vida, na minha, na sua, e em qualquer esfera da vida, nós atravessarmos a crise do meio. Na Bíblia, alguns passaram por elas. Por exemplo, um dia Deus deu ordem a Jonas para ir pregar uma cidade chamada Nínive, e o abençoado era meio carne de pescoço, porque de vez em quando, no reino de Deus, Jeová parece que alguns crentes viram carne de pescoço. E eu sempre digo que para cada carne de pescoço, Jeová tem um triturador santo, e quanto mais carne dura eu e você formos para o Senhor, mais triturado nós seremos. Então, se eu e você queremos uma vida quieta e sossegada e tranquila, peça a Jeová para transformar aqueles que são meio carne de pescoço em colchão mole e não pode chegar numa picanha, porque vai ficar mais fácil para mim e para você. Tem gente que gosta de ser ranzinza com Deus. Com Deus. E aí Deus, quando vê um carne de pescoço, fala, é com esse mesmo que eu vou tratar. Arruma um triturador santo e te passa na moenda, te passa no vento, te passa na crise, te passa na tribulação. Eu não sei quantos estão passando no triturador de Jeová, mas eu posso te dar uma dica. Se você se maciar um pouquinho para Deus, esse triturador pode também amaciar para você, porque Deus nos trata como nós somos e como nós precisamos. Afinal, Ele é Deus e nos conhece e sabe de todas as coisas.
essa história bíblica é muito parecida à de Jonas, que Deus dá a ordem, ele fala, não, vou para Tarsis. E em Jope, quando chega, e você vê a geografia bíblica, a metade do caminho. Aí Deus fala, aqui eu vou ter um novo tratamento com ele. E vocês conhecem a história. O barco começa para lá e para cá, joga, o que está acontecendo? Eu sou o culpado, joga ele embora, resolveu o problema. Vocês conhecem a história de Jonas. Aqui é uma história muito parecida. Uma história em que Jesus, com seus discípulos, passam para outra banda do lago e, de repente, no meio, nós lemos o texto, veio uma tempestade. Eu não sei quantos nessa noite viemos aqui com a convicção, porque uma coisa é a gente sair da igreja, vir ao culto, participar do culto, ouvir, e outra coisa é você vir para o culto com a convicção de que precisava ouvir Deus falando contigo. Eu, a cada dia que passa, tenho muito medo de viver a minha vida cristã no piloto automático. E tem muito crente hoje religioso que vem para a igreja, que acha que vai ser mais um culto, que dá o mesmo glória, que dá o mesmo aleluia, os mesmos louvores. E querido, o Espírito Santo de Deus, a cada dia que nos traz num culto, é para renovar a nossa fé, para alimentar a nossa esperança, para alimentar a minha e a sua vida espiritual, para nos fazermos cheios da sua glória e da sua unção. É muito triste quando a gente cria a mesma expectativa. Não é porque hoje sou eu que estou aqui no microfone. Essa expectativa tem que ser a cada dia. A Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. É por isso que nós podemos abrir a Bíblia no Salmo 23 a vida toda, e a cada dia que eu leio o Salmo 23, o Senhor fala alguma coisa nova ao meu coração, porque a palavra se renova a cada manhã. Porque se não for assim, por exemplo, minha avó, eu tenho uma avózinha ainda viva, alagoana, mora em Maceió, ficou viúva quando tinha 55 anos. Ela recentemente fez o aniversário de 90 anos, há um mês atrás. Quando ela ficou viúva, ela decidiu se casar com o Senhor Jesus. Não casou mais, 55, podia ter casado, mas não. Lá no Nordeste, as igrejas têm consagração todo dia, de segunda a segunda. E ela passou a viver de consagração em consagração. Ela tem aquela, ainda que usa o coquinho, branquinho, desse tamanho. E a minha avó ora entre 4 a 5 horas por dia. E ela se converteu por volta de 40 anos de idade. E de lá para cá, todos os anos, minha avó, no mínimo, leu a Bíblia uma vez, de capa a capa. Agora, não é uma mulher que teve a oportunidade de ir à faculdade, não. Ela fez mal aquele antigo ginásio na época dela, mas ela tem fome da palavra de Deus. E hoje, a gente vai em faculdade, tem Bíblia no celular, tem aplicativo disso, você tem Bíblia até para ouvir, não é? Mas a gente ouve muitas outras coisas e talvez não ouvimos tanto a Bíblia. Por que eu digo isso? Porque a vida cristã tem desafios que no meio da nossa jornada nós vamos precisar saber e conhecer mais a Deus. E não existe nenhuma forma melhor de conhecermos a Deus do que não sendo revelado pela sua palavra. Eu, quando falo em crises do meio, eu me lembro de alguns episódios da minha vida e outros do nosso cotidiano. Por exemplo, é muito comum aqueles que gostamos de comer, como é meu caso, e que quando cheguei em dezembro do ano passado, eu fui e tomei um susto com a balança, que eu nunca achava que eu ia chegar a 3 dígitos na balança, e quando subi, dia 24 de dezembro, eu estava um tempão sem subir em balança, quando subi, vi 102 quilos. Aí eu falei, Jeová, alguma coisa está errado comigo. E eu fui fazer uma autoavaliação, estava errado mesmo. É que eu estava comendo além
do que deveria comer. E aí, o que eu decidi? Vou ficar fininho. E estabeleci como meta para mim, que dia 24 de dezembro de 2019, e vocês vão poder me cobrar depois dessa mensagem, eu vou postar uma foto nas redes sociais com 90 quilos. Ninguém diz amém por mim? Poxa, pensei que eu ia ficar sozinho na fé. E o que aconteceu? De lá para cá comecei só. Tem duas formas para isso acontecer: malhar e fechar a boca. Não tem outro caminho. E comecei. Lógico que no verão é mais fácil, né? Cheguei a 93, mas cheguei muito rápido. Aí começou a dar uma dor no músculo, dar uma dor para lá, porque eu dei uma exagerada na dose. Aí alguém me ajudou e falou assim, ó, vai um pouco devagar, porque se sua meta é 90 até final do ano, você tem que ganhar um pouco de massa muscular para não dar problema. Resultado, veio o inverno. Eu não sabia que a coisa era tão boa no inverno. E comecei a não malhar tanto, porque fazia frio, porque estava chovendo, por causa disso, por causa daquilo. E comecei a fazer o quê? A comer o que não devia comer. E outro dia eu já estava disciplinado, toda quinta-feira chegava de Brasília, pesava e postava na rede social. Estava disciplinadinho, funcionando, que era uma beleza. Mas aí chegou a crise do meio do ano. O meio do ano, o inverno. E outro dia eu subi e vi que já tinha ganhado 3 de novo, já estava com 96. Não tive nem coragem de postar nas redes sociais para não passar vergonha por causa da crise do meio. Meio do ano. Veio o problema. Mas como a minha meta é para 24 de dezembro, pode me cobrar que lá eu estarei com 90 dia 24, porque ainda faltam 5 meses para isso. Sabe o que eu quero? Isso é vida prática. Quer ver um outro exemplo do cotidiano da vida? Quem gosta de comer como eu, quando você pega aquele arroz com aquela comida sua predileta, não sei qual é a tua, mas quando eu vejo um bife a cavalo, com aquele negócio abençoado, chamado farofa do lado, e que você começa a comer e chega na metade, e que você está comendo aquele dia que você não conseguiu comer na hora certa, e passou 1 hora e meia, e está lá, né, 1h30 da tarde, e que a fome está igual o leão, que você começa a comer e vê que já comeu a metade, bate um desespero, porque parece que vai faltar alguma coisa a mais. É a crise do meio do prato. Eu não sei quem já passou por essa. Eu passo sempre por essa crise. E quando você vai se deparando com determinadas coisas, e no cotidiano da vida, tudo que você passa pelo meio, vem um desafio. Vou dar outro exemplo cotidiano da vida. Hoje não tanto, mas meu pai, minha mãe está aqui hoje, está do lado da minha esposa. Meu pai tinha uma mania, acho que isso era mania de velho, não é possível. Vai gostar de viajar para longe de carro igual meu pai? Eu nunca vi. Você tem uma ideia? Ele gostava de fazer do Rio para Maceió de carro. 3 dias. Quem já fez isso sabe. Meu irmão, eu era garoto, eu tenho 2 irmãs, e viajavam sempre com papai e mamãe na frente, os 3 atrás. No primeiro dia, tudo é uma maravilha, todo mundo rindo, todo mundo alegria, felicidade. Ei, não é? O segundo dia, mamãe já começava de vez em quando. Lembra da escova de cabelo, uma escovinha que mamãe usava para pentear minhas irmãs? A escova já comia para trás. Pum! As crises do meio de viagem. Era chegar no meio, aí a gente começava, tá longe? Aí papai respondia, estamos na metade ainda. Meu irmão, quando ele respondia isso, batia um desespero, porque a gente já estava 1 dia e meio viajando, e ninguém aguentava mais andar de carro. Tudo que eu e você formos empreender, quando chegar à metade, pode ter certeza, vai aparecer uma crise. E aí você pode falar, pastor, ok, entendi e eu estou passando em alguma área da minha vida uma crise. E o que isso tem a ver? O que Deus tem a ver com isso? Deus tem a ver tudo.
Deus te trouxe hoje aqui, no dia 4 de agosto de 2019, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Taquara, em Jacarepaguá, para falar comigo e com você. Onde existe crise, seja do meio, seja onde for, mas em especial Deus veio tratar com aqueles que estamos passando na crise do meio de algum projeto, de algum sonho, de alguma coisa da sua vida. O Senhor que supera todas as crises, Ele está aqui neste lugar para abençoar e transformar as nossas vidas para a honra e glória do seu nome. Quantos aqui são discípulos de Cristo de verdade? Diga amém. Nós somos discípulos de Cristo, iguaizinhos a este. Não é porque somos discípulos de Cristo que nós não passaremos as crises do meio. Porque está aqui o exemplo bíblico. Tem gente que só quer o evangelho da vitória. Só quer o evangelho da bênção. Eu quero vitória, eu quero bênção. Mas eu tenho que entender que para chegar à vitória, que para chegar à bênção, nós passaremos, e não é só uma crise não, tá? Hoje o Espírito Santo de Deus está tratando com aqueles que estamos atravessando a crise do meio. Mas vamos passar por muitas tribulações, mas uma coisa eu tenho para te garantir: nós venceremos todas elas com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Aleluia! O barco no texto é o simbolismo da nossa vida. Jesus, com seus discípulos, ordena que eles entrem e vamos passar para o outro lado do mar, do lago. Se despediu da multidão, entrou no barco. Quantos aqui um dia já abrimos o nosso coração para Jesus entrar no nosso barco? Amém? A maioria de nós um dia já reconhecemos que somente o barco para não andar à deriva, a nossa vida para não andar de fracasso em fracasso, era abrindo o nosso coração para Jesus. A Bíblia é muito clara, só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o Senhor, que foi levado ao Calvário, a morte de cruz, para perdoar os nossos pecados. Talvez tenha gente aqui hoje neste culto, que é um bom cidadão, uma boa cidadã, cumpridor dos seus deveres, bom marido, bom pai, bom patrão, bom funcionário. Não sei, você é bom em tudo, mas ainda falta você realmente ter um encontro com o Criador, que somente através dele nós temos garantia de que o barco da nossa vida não estará à deriva. Talvez outros estamos aqui, e por um ou outro motivo, o comando do nosso barco, que um dia já esteve nas mãos desse timoneiro chamado Jesus, nós abandonamos por alguns instantes, fraquejamos em alguma área e Jesus começou a passar longe do comando da nossa vida. E alguma coisa começou a comandar a sua vida, não sei o que, o pecado, a fraqueza, alguma coisa começou a comandar a sua vida, o egoísmo, a falta de fé, não sei o que é, e não estamos aqui para te acusar, mas estou aqui para te dizer que o Jesus que comanda o barco está aqui nesta noite para te abraçar, para mudar a sua história, para começar uma nova história na sua vida a partir de hoje. O barco no meio do mar e vem as tempestades. O vento é contrário. E é nesta hora que a gente precisa entender o que Deus quer. Na hora em que o vento é contrário na nossa vida, nós somos seres humanos limitados. E começamos muitas vezes a questionar a Deus. E quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que quando o vento sopra na nossa vida, não é momento de questionamentos a Deus, e é momento de reflexão interna para perguntar: Deus, eu estou no meio desse projeto, eu estou realizando um sonho, estou no meio deste sonho, o vento está batendo contrário, eu não estou entendendo o que está acontecendo,
quem sou eu para questioná-lo? Mas me mostra, neste momento, o que eu tenho que fazer, porque eu tenho certeza que o Jesus que comanda este barco, Ele vai te mostrar, porque Ele tem interesse em acalmar esta tempestade da sua vida, e eu e você realizarmos o nosso sonho, o nosso projeto. Deus nunca tem prazer em ver ninguém abandonar o seu sonho, o seu projeto pela metade. Nunca. É por isso que o próprio Jesus, quando foi dar exemplo da construção de uma casa, ele falou, antes de construir, para e planeja. Planeja. Vai fazer como o homem que constrói a casa sobre areia? Não. Planeja. E às vezes nós estamos vivendo a nossa vida sem planejamento. E é interessante. E aí eu pego os mais jovens, que eu vejo na igreja, os mais antigos e veteranos como eu, que não estou tão para lá de Bagdá, mas já estou, já posso começar a dizer que tem experiência, porque você entra na época 200, já era, vai embora. Eu estou no primeiro entra, 40, 50 e vai embora. Eu estou no primeiro e meio já. Era muito comum a gente ouvir, na nossa época, você tem um plano para a sua vida, um plano para empreender, fazer um negócio, um plano para a sua vida espiritual, um plano para a igreja, um plano para o seu ministério. O que você quer fazer na igreja? A gente sempre tinha. Qual é o plano A? Sabe por que a gente perguntava qual era o plano A? É porque a pessoa tinha um B e normalmente tinha até o C. Para hoje, com a metade da juventude, pergunta qual é o plano A da vida dele. Ele vai rir e talvez nem te responde. Qual o plano? E se você perguntar algumas áreas da vida, pior ainda. Pior ainda. Em especial quando a gente fala das coisas de Deus. Tudo na nossa vida requer planejamento. Para quando as crises do meio sobrevierem sobre nós, nós estarmos firmes, crendo que Deus vai nos tirar dessas provações. Um dia, Jesus também próximo aos seus discípulos, em Mateus 18, os discípulos começaram a fazer perguntas sobre o reino de Deus, perguntas não fáceis de serem respondidas. Pegaram Jesus, e diz o texto, Mateus capítulo 18, versículo 2, que colocou ele no meio dos discípulos. Toda vez em que eu e você estivermos na situação do meio, é uma situação incômoda. Famílias que têm 3 filhos, 5 filhos, ou filhos ímpares, porque hoje já não pode falar mais em 7, 9, como era antes. Estou falando só de 3 ou 5. Normalmente, a gente sempre ouve falar no filho sanduíche. É o do meio. E eu não sei por que cargas d'água, alguns sempre falam, esse aí é o irmão sanduíche. O que tem isso? E eu sempre ouvia falar, a ovelha negra. Sempre procuram pegar o do meio para esparro, para deboche, para escárnio. É uma prova de que estar no meio de qualquer situação não é fácil. E eu vim aqui hoje debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus para dizer inicialmente para mim, porque a palavra começa comigo. Eu não sei qual é a área da sua vida, eu não sei qual é o problema, o plano, o sonho, a realização que você e eu temos, mas em alguma área da sua vida, você está pensando em paralisar alguma coisa de que você está fazendo, e você está no meio deste projeto. O Espírito Santo de Deus nos traz aqui nesta noite, simplesmente para dizer a cada um de nós, não é hora de você parar, não é hora de você desistir. Olhe para o supremo e soberano autor da sua fé, e vamos continuar a nossa marcha, porque o diabo não vai nos deter no meio do nosso sonho e do nosso projeto. É chegada a 4ª vigília da noite neste texto. A madrugada. Eu não sei quantos aqui já teve a experiência, eu fui ter bem há pouco tempo, de perder sono no meio da noite.
No dia seguinte, você parece que não está prestando para nada. Feliz é aquele que nunca perdeu sono no meio da noite. Porque você rola para lá, rola para cá, tenta contar carneirinho, faz matemática. Eu tento buscar tudo que é mecanismo, que já me falaram que ajuda, e não consegue dormir. O pior é que a hora não passa. Quer ver um outro problema no cotidiano da vida? Que o Espírito Santo de Deus me faz lembrar agora, e você deve saber. Aquele dia que você foi trabalhar e que não está muito animado. Não adianta falar porque tem esse dia. Se você tem uma carga horária de 8 horas de trabalho, meu irmão, quando dá 4 horas ou meio-dia, 1h da tarde, que você bate o olho no relógio e fala, ai, tem mais uma tarde inteira. Eu estou no meio do meu dia de trabalho. O desespero para aquele dia. Eu sei que o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui para uma coisa muito simples. Eu não vou gastar muito mais tempo e não vou aprofundar muito mais do que isso no texto. Porque o que o Espírito Santo de Deus colocou ao meu coração foi muito específico. Que existiriam pessoas aqui hoje que talvez estão passando essas noites e que no meio da noite o que vem sobre a sua vida são lágrimas, são tristezas, são choros, é choro, é dissabor. Eu não sei qual a sua circunstância. Eu tenho estado muito ausente daqui. E talvez quando a gente não está tão próximo, fica mais fácil de alguém crer que Deus está tratando com você. Porque se essa palavra fosse para quem não está aqui, o Espírito Santo de Deus tinha feito qualquer coisa e colocado essa pessoa aqui dentro. Mas quem está aqui hoje sou eu e é você. O Deus que te criou, que me criou, que nos formou, sabe o que nós precisamos. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. E o que o Espírito Santo hoje quer tratar conosco é muito claro. O texto, Jesus está com seus discípulos. Se eu pudesse parafrasear, Jesus hoje está aqui no meio da igreja, tratando com vidas que só você sabe o que você está passando. Mas o Espírito Santo de Deus também sabe. Há momentos na vida que a gente se sente abandonado, sozinho, esquecido. Os amigos desaparecem, o telefone não toca. Parece que tudo está dando errado. Irmão, isso é a crise do meio. E é nessa crise que o adversário das nossas vidas começa a sussurrar coisas, começa a enviar mensagem, se levantam Sambalates e Tobias para me tirar a mim e você do foco. Mas em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós como igreja, como geração eleita, como sacerdócio santo, nos levantamos nessa noite para falar, venha a crise que for, em especial neste projeto específico que eu estou no meio dele. Senhor, hoje eu entendo que é para eu perseverar, que é para eu continuar. Eu não vou desistir, eu vou continuar, porque haverá vitória no nome de Jesus para você, para a sua casa, para o seu projeto. Deus tem vitória para cada um de nós. Oh, Ramarachu de Cantalaias. É na vigília da noite. Na calada da noite é que a gente conhece quem é quem. Na calada da noite é que é só você e o seu travesseiro. Pode estar a esposa do lado, mas se ela não perder o sono, quem está sem sono é você. E aí Deus está tratando é com você. Eu não sei quantos estão passando neste tratamento de Deus. Mas se o vento está soprando, se a tempestade está acontecendo, e você está no meio de um problema, você está no meio da luta, você se sente rodeado, e quem está no meio se sente rodeado por tudo.
E parece que não adianta ter ninguém ao seu redor. Quem está no meio é você. Mas é com você que o Espírito Santo de Deus quer tratar. Pode estar no meio, pode estar rodeado de fera, de leões, de gente boa, de gente sorrindo. Porque às vezes a gente está de gente, um monte de gente sorrindo, alegre, feliz. Mas ninguém sabe porque quem está no meio é você. Ou às vezes estamos rodeados de leões. Mas quem está no meio é você. Esteja onde eu e você estivermos, Deus está conosco para nos garantir a nossa vitória. Jesus dirigiu-se para eles e começou a caminhar por cima do mar e falou: ei, qual o problema? Qual o problema? E quando os discípulos viram Jesus caminhando em direção deles sobre as águas, diz o texto que nós lemos que os discípulos, quando viram, se assustaram e gritaram: é o fantasma! Ei! Discípulo é porque conhecia Jesus. Quantos aqui conhecemos Jesus? Quantos de nós conhecemos Jesus? De verdade? Você conhece Jesus de verdade? Amém? Eu tenho hora que fico rebuscando a Bíblia, analisando o texto e pensando e tentando entender o contexto. Como é que pode alguém, discípulo de Jesus, que tinha andado com ele, conhecido ele, ouvido a voz de Jesus, visto o rosto de Jesus, de repente vem a crise do meio do mar, e o camarada vê Jesus e fala: ih, é o fantasma. Tem crente da Adevec, Jacarepaguá, Taquara, mais ou menos na mesma circunstância. Jesus te trouxe aqui, você está vendo coisas achando que é fantasma. Você está vendo as coisas acontecerem ao seu redor e falando: ei, tem alguma coisa estranha. Não tem nada estranho. É porque você está na crise do meio. E só sabe quem está na crise, só tem o olhar da crise quem está dentro dela. Quem está de fora da crise vê diferente. Se alguém não estivesse naquele barco, ia ver do outro lado, se tivesse alguém assistindo de camarote a cena, ia falar: ih, olha lá, Jesus está indo ao encontro do barco. Mas quem estava dentro do barco, quando olhou, não reconheceu Jesus. O Espírito Santo de Deus quer tratar com gente aqui nesta noite, que está no meio da crise, e que Jesus está indo ao seu encontro. As circunstâncias estão todas se dando como resposta de Deus para a sua vida, mas você ainda não reconheceu Jesus. Ou o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, você precisa reconhecer: é Jesus que está chegando, é Jesus que está se aproximando, é Jesus que está trazendo a bênção, é Jesus que está trazendo resposta, é Jesus que está fazendo milagre, e você talvez ainda nem entendeu, mas é Jesus que está aí. Ah, pastor, mas é que o senhor não sabe. Se eu te contar, todos nós temos essa fala. Pastor, se eu parar para te contar metade da minha crise. Não, já estamos falando da crise do meio, deixa a metade para lá. O que eu quero te dizer é o seguinte: não importa a circunstância, quem está na crise tem um olhar diferente para quando Jesus vem com a resposta. Está aqui no texto. Eles olharam e viram, gritaram: é o fantasma, e tinham medo. Eu não quero ser deselegante com ninguém, mas eu gostaria que você perguntasse para um ou dois que estavam do seu lado: você está com medo da crise? Fala aí, pergunta e não precisa responder. Você está com medo da crise? Está com medo? Os discípulos também estavam. Você não é diferente nem um pouquinho dos discípulos. Viram um fantasma onde não tinha e bateu medo. Tem gente que bate o medo que dá até tremor nas pernas. Tem gente que o Espírito Santo de Deus trouxe aqui e você está tremendo diante dessa crise do meio, que você está até assustado. O Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui. O que Jesus respondeu para os discípulos quando bateu medo, quando eles gritaram era o fantasma? Jesus, porém, logo dizendo: tende bom ânimo. O pastor Silas tem uma mensagem: ânimo, o agente motivador, agente ativador do ser.
Eu já assisti aquela mensagem umas 3 ou 4 vezes. Porque uma das maiores armas do inimigo contra o ser humano é essa desgraça chamada desânimo. O que tem de gente desanimada na vida, dá até nervoso. Irmão, se existe uma coisa que eu acho que é aliado de Satanás, é gente desanimada. Eu, quando vejo alguém desanimado, eu penso que Satanás tem o DNA dele ali. Eu não gosto de gente desanimada. Posso não gostar de alguma coisa? É isso que eu não gosto. Você passa pelo crente, olha só, Jesus já te comprou com sangue precioso, te garantiu salvação e vida eterna. Jesus te disse que enquanto estivermos nas terras a gente teria as aflições, mas que era para ter bom ânimo e nós estamos aqui. Aí começamos a ver, o camarada vem para a igreja, tem a vida transformada, Jesus começa a tratar com ele, ajuda, fortalece. Vem prova, vem crise do meio, vem, lógico que vem. Aí o camarada, como é que está? Estou aí, né, pastor, lutando. Quando eu passo por um crente que ele, uma vez ou outra, falar que está lutando é normal. Mas tem crente que parece que nunca saiu da luta. Eu acho que ele tem espírito de um Muay Thai, que é o que a Jennifer agora gosta de fazer. Não sai da luta, só vive na luta. Na minha época era espírito de Bruce Lee mesmo. Agora modernizou. Só vive na luta. Ô irmão, nunca vai sair da luta, não é? Não dá para falar, estamos vencendo. Muda um pouco. Se está difícil falar que não saiu da luta, fala que está vencendo pela fé. Profetiza alguma coisa com essa sua boca aí, boa para a sua vida. Desânimo. Nós vivemos uma geração de pessoas desanimadas. Ouvindo música que não tem que ouvir e começa a falar, deixa a vida me levar. E parece que fica nesse negócio aí mesmo. Vai ouvir louvor, que pelo menos vai ouvir alguma coisa mais animada. Ah, pastor, o senhor deve estar muito bem. É que o quê? É a crise do mês, você já está reclamando? Jesus vem para te encontrar, você está vendo fantasma ao invés de ver Jesus. E aí Jesus pelo menos te faz bate medo e Jesus te faz uma única recomendação. Qual é a recomendação para aqueles que estão vendo fantasma, para aqueles que estão passando a crise do meio e não estão vendo solução e resposta? Porque tem dia que é assim. Tem gente que fala assim, até o ímpio, meu vizinho, é abençoado e eu não. Tem gente que está vivendo dias desse jeito. E o Espírito Santo de Deus te encontrou aqui hoje para te dizer, sabe o que é isso? Não. É que o Espírito Santo de Deus estava andando Jesus, está subindo sobre o mar, está encontrando com você nessa crise e você ainda está achando que é fantasma. Só por causa de uma coisa, porque a mim e você nessa área, nessa crise, está faltando ânimo. Olhe para um ou dois e fala assim, tenha bom ânimo. Eu já contei aqui uma vez, eu acho que é um bom tempo atrás. Só existe algumas formas de você saber que a pessoa está animada. Eu já disse, quando eu olho para alguém que vejo ele muito cabisbaixo, só falando que está na luta, eu já identifico um desanimado. Mas você conhece alguém animado de algumas formas. Uma delas é quando alguém está sorrindo. Pastor, eu não sei quem está do seu lado aí, ou atrás, ou na frente de você, se já deu um sorriso para você hoje. Se não deu, a minha... Tem gente, aí está feliz, ali tá, o negócio está bom. Está rindo, aquele ali está animado desde o início do culto. Oh, glória a Jesus. Louvado seja, mantenha ele assim, Jesus. Mas você sabia que pode ter um ou outro aí que não está muito animado? E está difícil sorrir? O problema está tão grande? A crise do meio bateu de um jeito tão forte que está faltando até ânimo para sorrir. E às vezes o sorriso não é só a forma física do rosto, de mostrar os dentes, mas é o sorriso da alma. Porque o coração alegre formoseia o rosto.
E tem gente com o rosto acabado, envelhecido. Quer ficar velhinho? As irmãs querem ficar enrugada? É só ficar desanimada. Irmã aqui não quer ficar enrugada não, né? Quer com a pele esticadinha, toda bonitinha, né? Toda 90, 60, 90. Quer ficar assim? É só pedir a Jesus ânimo para a sua vida. Vai ficar. Oh! Peça a Jeová. Fala para 2 ou 3, tenham bom ânimo, tenham bom ânimo. Antigamente, muito antigamente, pastor Batista, quando ia pregar, pastor Batista pregava um sermão dominical. E quando acabava o culto, ele ia para a porta para cumprimentar os crentes e todos os crentes passavam. Parabéns pelo sermão. Isso é antigamente, hoje não é mais assim. E muito antigamente, pastor assembleiano nem gostava de seminário e falava que quem pregava era o Espírito. O camarada nem preparava sermão. Subia para o púlpito e abria a Bíblia e falava assim, irmão, fala o número. E aí o camarada falava o número 15, esse aqui, e pregava. E era o Espírito Santo. Era fogo, era reteté, era Pentecoste. Assim era muito antigamente. Existe uma ilustração que conta que um pastor batista, bom preparador de bons sermões, todo bom pastor batista contava uma ilustração na mensagem. No mínimo uma, para ser um sermão bem feito. E diz que o pastor estava naquela semana, que alguns talvez não entendem algumas ovelhas, porque tem semana que o pastor não está inspirado, está cansado, com problemas. E ele naquela semana passou segunda, não conseguiu nenhuma inspiração para o sermão do domingo, porque eles passavam a semana inteira preparando o sermão. Terça, nada. Quarta, ele foi para a oração, coisa não muito comum para aqueles batistas daquela época, não os de hoje. E falou, Senhor, até agora eu não sei o que eu vou pregar no sermão domingo. Quinta, ele bateu o desespero. E falou, será que eu vou ter que fazer como os pentecostais, subir ao monte para pregar? E não subiu. Na sexta, ele folheava a Bíblia, nada de saber o que ia pregar no domingo. Resultado da ópera. Domingo de manhã ele vai para a escola dominical sem saber o que pregaria no domingo. Um pecado para um pastor batista das antigas. À tarde, ele foi para a oração de verdade. Dobrou os joelhos. Falou, Senhor, me ajuda, eu estou desesperado. Eu não sei o que eu prego essa noite. De repente, ele falou, já que eu não sei o que pregar, eu vou fazer como os pastores assembleanos de antigamente. Vou abrir a Bíblia, onde cair, caiu, eu prego e acabou-se. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passear com a minha filha. Pegou a filha da mão e começou a passear em volta da sua casa, ali nas quadras que tinha próximo. E ele morava próximo de algumas quadras que tinha terrenos baldios. E de repente aquela filha paralisa e puxa o pai do braço e dá um grito. Pai, olha ali, pai. E o pai olha e olha para a garota com os olhos estatalados, arregalados, fala, o que foi, minha filha? O senhor está vendo, pai, aquilo ali? Ele falou, sou, o que tem aquilo? Ele falou, pai, o senhor está vendo aquela vaca? Tinha uma vaca pastando o pasto do terreno. Ele falou, estou vendo a vaca. O que tem aquela vaca? E a garota falou, aquela vaca tem cara de crente. O pai olhou para a filha, cara de quê? Cara de crente. Como assim, minha filha? Uma cara grande, feia, amargurada. O pai pegou a mão da menina e falou, vamos voltar para casa, já tenho inspiração para o sermão da noite. Título do sermão do pastor, crente com cara de vaca. E o pastor pregou para a sua igreja, porque sentiu que aquela filha dele estava refletindo o que a sua igreja estava passando para aquela criança. Tem crente que realmente parece ter cara de vaca. Desanimado. Você passa por ele sempre entristecido, sempre acabado, sempre derrotado. Meu querido, se o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui e você está passando por esta crise do meio que tem tentado angustiar seu ser, angustiar seu coração, eu venho em nome do Espírito Santo de Deus te dizer, peça ao Espírito Santo de Deus para te encher de gozo, de alegria, de renovo nessa noite. Saia daqui hoje transformado para a glória e honra do nome de Jesus.
Eu quero convidar só você para dar uma olhadinha para quem está ao lado. Dá uma olhadinha se tem aí alguém com cara de vaca ainda, ou se já está o ânimo do Senhor chegando por aí. Fala para ele, tem bom ânimo. Diga para ele, vai bem forte, tem bom ânimo. Só tem uma forma da gente saber que alguém aqui hoje está animado. É você abrir um sorriso, porque há gozo do Espírito Santo de Deus. A fartura de alegria, onde o Espírito Santo de Deus está. A alegria para mim e para você nessa semana. Por mais que a crise do meio tenha assolado seu coração. Por mais que as crises do meio tenham atingido o barco da sua vida. O Espírito Santo de Deus está aqui para trazer alegria, gozo, renovação. E nós vamos vencer nesta semana. Porque maior quem está conosco do que quem está com eles. Oh, aleluia! Tem bom ânimo. E Jesus completa. Com isso já parto. Para irmos ao final do que Deus tem para falar conosco. Tem bom ânimo. Sou eu. Só o próprio Deus podia usar esta palavra. Tem gente que está convivendo com a crise do meio e está achando que vai vencer essa crise com os seus talentos, com as suas aptidões, com o seu conhecimento próprio. Ah, pastor, eu? Do jeito que eu faço exercício, essa aí eu faço de letra. Pode deixar que eu tiro essa crise. Ei, essa crise que você e eu estamos passando, essa crise que o Espírito Santo de Deus está tratando conosco nesta noite, só pode ser vencida por aquele que pode dizer, sou eu. Sou eu que resolvo, sou eu que garanto, sou eu que sou o fiador, sou eu que sou quem vou resolver. Só Ele pode te ajudar a vencer esta crise. Ah, como é fácil a gente passar crise e achar que nós estamos... É uma beleza. O próprio salmista dizia, uns confiam em carros, outros em cavalos. Tem gente que confia em todos. Tem gente que confia na grana. Está com salário bom, a conta está... E lá em casa eu resolvo tudo no dinheiro. Tem crise do meio que nem dinheiro resolve. É só tocar na tua saúde e você vai ver essa crise. Vai ter o dinheiro do mundo e não vai resolver seu problema. Só aquele que diz, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu quem te ajudo, sou eu quem te esforço, sou eu quem te curo, sou eu quem faço, sou eu quem transformo. Este sou eu. Está aqui nesta noite para nos garantir a nossa vitória. Eu e você dizemos, eu sou. Ele diz, sou eu. Essa é a diferença nossa para o Criador. Só Ele pode usar isso aqui. Sou eu. Quem está te garantindo nesta crise, sou eu. Quem vai te dar vitória deste problema na tua família, sou eu. Quem vai te dar vitória nessa crise financeira, nos seus negócios, na sua vida financeira, nesse desemprego que você tem atravessado, sou eu. E Ele está aqui nesta noite através do seu Espírito Santo para garantir vitória, mas só vai garantir para quem crê. Porque a palavra, quando é pregada, ela é para quem crê. Quem não crê, ouve, vai para casa, fica do mesmo jeito. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Diga amém. E Jesus lhes falou logo dizendo, tem bom ânimo, sou eu. E por último disse, não temais. Tem gente que veio aqui temendo alguma coisa. O salmista diz, temendo terror noturno. Tem outros que vieram aqui temendo alguma área da sua vida. Temendo um fracasso no seu matrimônio, um fracasso na sua família. Um fracasso nos seus negócios. A crise do meio começou a assolar um projeto pessoal seu. A crise do meio atingiu a sua fé. Você veio aqui hoje falando, Deus, fala alguma coisa comigo, porque está difícil até de eu ir para a igreja.
Ei, o Espírito Santo de Deus te conhece. Você é comprado por um alto preço. Jesus pagou um alto preço por você e por mim no Calvário. Não é uma crisezinha do meio, por mais que venha, por mais que se levante o inferno, por mais que se levante as potestades das trevas, por mais que se levante Lúcifer e dê ordem a todo o seu séquito para tentar atormentar a mim e a você nessa crise do meio, essa crise se levantou para que Jesus se manifeste em nós e ela caia por terra no nome de Jesus. Não existe crise que vai nos deter. Não existe crise que vai nos paralisar. Não existe problema que vai frear os seus sonhos. Nada, nenhuma circunstância vai poder frear o nosso alvo. Eu não sei em qual área da sua vida o Espírito Santo, enquanto ministramos essa palavra, revela o seu coração. Porque você pode estar passando várias crises. Algumas delas no início do projeto. Outras, você já está próximo do fim. Talvez seja uma faculdade que você começou e já está perto de terminar e você falando, eu estou querendo desistir. Não é com essa crise que Deus está tratando. Procure, peça ao Espírito Santo de Deus para falar contigo enquanto estamos ministrando ainda. Se você ainda não detectou qual é a crise que Deus está tratando, é uma crise específica. Deus não te trouxe aqui à toa. Deus nos trouxe aqui para tratar conosco. E Ele está tratando em alguma área. Eu não sei qual é a crise, mas o Espírito Santo sabe. E se você ainda não sabe, Ele vai te mostrar até o fim desta palavra. Porque Jesus trouxe cada um de nós aqui para mudar esta crise. Ele é especialista em conter crises. Ele fez isso aqui no Mar da Galileia. Ele fez a mesma coisa com Jonas. A Jonas ele teve que tratar mais duro, era mais carne de pescoço. Teimoso. Ei, escuta aqui. O Espírito de Deus trouxe gente aqui hoje que está sendo teimoso. Está na crise do meio e você continua teimando. Você continua querendo ser teimoso. O Espírito Santo de Deus te conhece, teimoso. Vai esperar um peixe? Vai esperar ser jogado do barco para fora? Olha o que teve que acontecer com Jonas para ele entender e ir parar lá onde Deus mandou. Eu tinha 20 anos de idade. Aos 18 anos, meus pais foram enviados como missionário para a Argentina. Está aqui minha mãe. Eu já era 18 anos, mandava no meu nariz, né? Trabalhava. Falei, mãe, pai, eu não vou com vocês não. Acompanhei vocês até agora. Eu já namorava a Santa Varoa que está ali. A solução que tive foi morar com a avó em Maceió. Eu já falei da minha avó no início da mensagem. Minha vozinha é de oração de segunda a segunda, coquinho. E ela achou que eu ia chegar na casa dela com 18 anos de idade. E que ia ficar de oração de segunda a segunda junto com ela. Minha avó tem calo no joelho. Ela ora no mínimo 5 horas por dia de joelho. E eu com 18 anos, o que você vai fazer com 18 anos? Com uma velhinha nesse pique. Eu tinha 3 objetivos na vida. Trabalhar, fazer faculdade de Direito e casar com essa morena. Nenhum problema nos 3 projetos. Mas Deus sabe como Ele trata com teimoso. No meu caso, as portas de trabalho se fecharam. Tinha ido para ter trabalho com um tio meu que trabalhava numa empresa e não deu certo. Foram só acontecendo coisas. Fiquei servindo em uma casa de recuperação de dependente de droga por 2 anos, como voluntário. Aí um dia, eu recebo um telefonema numa tarde de sábado. Uma senhora do outro lado, alô? Eu, alô? Nesse telefone é que eu falo com a pessoa que trabalha na casa de recuperação de dependentes químicos, de drogados no caso. Falei, sim, sou eu mesmo. É que eu quero saber como é que eu faço para internar uma pessoa na casa de recuperação.
Passei para ela, você precisa desses exames, desse material. Passei todas as coordenadas, se apresenta em tal endereço. A partir de amanhã, segunda-feira, isso era sábado. Segunda-feira, tal lugar assim. Dei todas as coordenadas. Quando acabei de dar as informações, aquela senhora do outro lado vira e fala assim: o irmão é pentecostal e todo bom assembleiano é vaidoso por ser da Assembleia. A gente se acha melhor do que todos. É a maior denominação do Brasil. Eu falei, sim, da Assembleia de Deus. Ela falou, tem um recado de Deus para o irmão. Eu falei, pode falar. Ela virou para mim e falou assim, você está fazendo uma bonita obra para Deus. Só que Deus manda te dizer uma coisinha. Antes dela falar, eu tenho que voltar um pouquinho na história. 2 ou 3 meses antes desse dia, eu senti a necessidade, por trabalhar na casa de recuperação, eu já tinha feito curso básico de teologia, mas não tinha o bacharel. Liguei para o meu pai, que estava missionário na Argentina com a minha mãe, falei, eu quero ir, eu quero fazer um curso de bacharel aqui, tinha um seminário da igreja, para entender mais, porque os internos da casa de recuperação estão me fazendo umas perguntas da Bíblia que está difícil de responder. Aí meu pai falou, é de Deus, meu pai lá na Argentina. Falei, de Deus o quê? Ganhei uma bolsa de estudo para fazer um curso missiológico com bacharel de teologia na Vicente de Carvalho. Então já resolve o seu problema. Falei, pai, o senhor não entendeu. Porque eu tinha decidido aos 18 anos que eu não ia ser pastor nem a pau. Teimoso. Falei, eu vou ser advogado, sentar na última cadeira da igreja, levar meu melhor dízimo, minha melhor oferta, dar glória a Deus, aleluia, mas pastor nem a pau, Juvenal. Tem gente que acha que pode ser teimoso com Deus. Eu era um. E quanto mais teimoso, mais crise do meio Deus manda. A mulher no telefone, eu volto, meu pai insistiu no mês seguinte. E eu falei, pai, eu não quero ir para essa escola de missões, porque eu não vou ser pastor, eu só quero entender mais da Bíblia. Ei, parece que tem alguns teimosos aí que Deus quer tratar com você em alguma área, tá? Vou terminar. A mulher termina a ligação e fala, irmão, é pentecostal? Sim. Tem um recado de Deus para o irmão. Eu falei, pode falar. Ela falou, Deus manda te dizer que você está fazendo uma boa obra, mas você está igual Jonas, fugindo de um chamado de Deus para a sua vida. Existem 4 temperamentos na psicologia. Me ajuda que se eu não esquecer algum. Fleumático, colérico, melancólico e sanguíneo. Os terapeutas que eu já fui dizem que eu tenho uma característica de colérico com fleumático, porque eu sou meio frio e calculista para algumas coisas, mas também sou explosivo. Como Deus sabe, com teimoso como tratar, quem gosta de calcular muito, Deus calcula com você. Ele não é chapolim colorado, mas ele gosta de tudo, nos mínimos detalhes. Aí eu cheguei. Quando a irmã fala assim, falou, amém, irmão? Eu falei, amém. Falou, Deus manda falar mais. Eu falei, pode falar. Falou que você está como Jonas, fugindo de um chamado, e de que ele vai tratar contigo de maneira forte. Amém, irmão? Eu falei, amém. Aí ela virou do outro lado e falou assim, o seu amém não me convenceu, porque foi um amém muito frio. Eu, como bom assembleiano, criado em círculo de oração de igreja, banco de igreja, tomando cascudo de diário, já fiz de tudo na igreja. Desde garoto. Meus pais já fundaram mais de 32 igrejas ao longo da vida. Vê se eu não vou saber o que é quando Deus fala e quando Deus não fala. Aí ela pegou e falou assim, seu amém não me convenceu. Aí eu fiquei bravo, revoltado. Falei assim, irmã, a irmã é profeta de Deus ou gosta de ser bajulada? Se a irmã entregou o recado, se for de Deus vai se cumprir. Se não for, não se cumpre. E eu já estou acostumado com uma profetada a mais, um amém, não tem problema. Aí ela virou e falou assim, o irmão está nervoso? Eu falei, não! Porque o Espírito Santo de Deus te manda dizer mais alguma coisa. Eu falei, então fale! Já estava virado no samurai do outro lado. Aí antes dela falar, eu falei assim, irmão, vou te dizer uma coisa.
Eu, como sou muito acostumado em igreja pentecostal, eu sou às vezes igual o Gideão. Tudo que me entregam de mensagem de Deus, eu faço prova. Algumas eu faço contra-prova. E a maioria eu já vou reprovando de entrada. Pode ficar tranquila. Se for de Deus, vai se cumprir. Ela falou, não, calma aí. Deus, tem mais uma coisa que Deus mandou te falar. Eu falei, então fale. O Espírito Santo de Deus mandou te dizer que dessa vez você não vai precisar fazer prova. Porque hoje, antes da meia-noite, você vai tomar um susto para entender que é Deus que está falando contigo. Amém? Aí eu falei um amém mais melódico. Amém. Desliguei o telefone. E eu, criado em igreja, sei que com Deus não se brinca. Falei susto. O que pode ser um susto? E comecei a raciocinar. A característica do fleumático começou a pensar e calcular tudo. O que pode ser um susto? Em Maceió não era costume, no ano de 1995, 96, ter bala perdida. Nessa época não tinha muito. Lá matava na peixeirada mesmo. Falei, por camarada me dá uma peixeirada, eu tenho que estar do lado de fora de casa. Eu vou ficar em casa, não saio. Falei, pode ter um cachorro para me morder. Minha avó não tinha cachorro, mas eu tenho terror a cachorro. Não tenho medo de muita coisa na vida, mas de cachorro eu tenho medo. Falei, cachorro tem que estar lá fora. Eu vou ficar em casa, não vai acontecer nada, uma profetada a mais. Eu posso sair meia-noite e 1, mas meia-noite eu não saio. Se Deus falou que vai dar susto, eu quero ver. Tem gente teimoso com Deus que acha que pode brincar até nos minutos. E eu era um desses. Filho de pastor, criado na igreja, já tinha feito curso de teologia, tinha tudo. Entretanto, faltava passar numa crise do meio para entender um pouquinho mais de Deus. Você sabe uma coisa? Eu hoje tenho 44 anos e ainda as crises do meio vêm sobre a minha vida, sabe para quê? Para eu entender um pouquinho mais de Deus, porque com Deus a gente vai mergulhando e aprendendo, passando a prova e vencendo e entendendo mais de Deus. Aquela mulher, quando fala assim, eu sento, fiquei pensando, falei, bom, não vai acontecer nada porque eu vou ficar em casa. Controle remoto e televisão. 10, 10 e meia, 11, 11 e meia. Quando deu 11 e 15 eu falei, bom, falta 45 minutos. Eu não vou sair de casa, já depois de meia-noite, vai que a profeta errou por uns minutos. E aí eu saio meia-noite e 10 e acontece alguma coisa. Eu vou ficar aqui. Mas quando Deus fala, Deus... Quando Deus fala, Deus. Repete comigo, quando Deus fala, Deus. Minha vozinha tinha comprado um ventilador novinho, Britânia. Lembro a marca como se fosse hoje. Maceió faz muito calor. A energia lá é 220. Mas o ventilador que ela comprou não era segunda mão. Era ventilador novo, tomada nova. Mas Deus tem que cumprir quando Ele fala. Eu saí do banho, corpo molhado, pés descalços. E quando eu fui ligar o ventilador, o abençoado do fio, não sei o que acontece, arrebenta e pega na minha mão. E começa a me sacudir. E eu puxo o fio, com toda a força de um jovem de 19 anos. Quando alguém já tomou descarga, sabe, quem nunca tomou não queira tomar para saber que não é bom. Quando eu solto aquele fio, aquilo te joga para trás, me jogou as costas no guarda-roupa. Eu tenho até hoje uma marca aqui da chave que eu quebrei com as minhas costas e fui rasgando, caindo ao chão. E quando eu caio ao chão pensando em cantar o coro daquele hino da harpa antiga da Assembleia, livre estou do fio, os fios pegam nas minhas pernas e começam a me sacudir. E aí eu quero alcançar o fio e não consigo mais alcançar o fio. E a minha vozinha no quarto ao lado só dá um grito assim: Sóstenes, o que foi? E eu só me lembro de alguns detalhes. Que eu falei assim: vó, desliga o relógio. E a língua enrolou. E o choque comendo. E aí eu lembrei de algumas coisinhas na vida. A primeira que eu falei: Senhor, aquela mulher me ligou e falou que ia tomar um susto. Mas pelo que eu estou vendo, eu vou morrer. Que eu não tenho mais força para tirar esse fio. Questão de segundo, passa um filme na mente. Falei: Jesus, e agora? E o pior, eu vou morrer solteiro. Era meu desespero, eu queria casar. Eu
vou morrer. Senhor, se eu sair dessa aqui vivo, eu vou para aquela escola que eu não queria ir, eu vou fazer a teu querer, eu vou fazer a tua vontade. Sabe por quê? Porque a crise do meio me ensinou uma coisa. Quanto mais teimoso eu for com Deus, mais duro ele será para me ensinar nesta prova do vento contrário. A igreja em pé, por favor.